Boa tarde para você. Peritos criminais e médicos legistas cruzaram os braços por um dia. A paralisação de protesto está atrasando a liberação de corpos no Instituto Médico Legal em Goiânia. A paralisação dos peritos criminais e médicos legistas teve início às 8 horas da manhã. Segundo a associação da categoria, a paralisação de um dia ocorre em todo o estado. Em Goiás, existem 106 peritos criminais e 58 médicos legistas que reivindicam a realização de concurso público e equiparação salarial com os delegados, o que aumentaria o vencimento de R$ 5.214 para R$ 8.700. Os manifestantes que se reuniram na porta do Instituto Médico Legal afirmam que a maior dificuldade é o número reduzido de profissionais. A Polícia Técnica hoje está abarrotada de serviço, de tal forma que a gente não consegue atender a demanda e não consegue fazer um bom trabalho. Durante a paralisação, deixam de ser realizados todos os serviços prestados pelos peritos criminais e médicos legistas. Não são feitos, por exemplo, perícia em locais de crimes, exames de corpo de delito e até a liberação de corpos está suspensa. Janisson foi ao IML buscar o corpo do irmão Pedro Paulo de Souza Silva, de 28 anos, assassinado em Aparecida de Goiânia. E foi surpreendido pela paralisação. Sabia que minha mãe está sofrendo lá em casa e o pessoal está chegando de longe para o velório dele, até agora não liberou o corpo dele. O movimento dos peritos criminais e médicos legistas ocorre durante a greve da Polícia Civil, que já dura 15 dias. Nós vamos falar agora ao vivo, direto do Instituto Médico Legal, com a repórter Luzeni Santos. Como é que está a movimentação aí agora, Luzeni? Jordevá, a movimentação aqui é a seguinte: os peritos criminais continuam em frente ao Instituto de Criminalística e os trabalhos todos estão suspensos por hoje até às 6 horas da tarde. Inclusive, aqui no Instituto Médico Legal ainda estão 2 corpos esperando a liberação, o que só poderá ser feito, só será decidido a partir das 6 horas da tarde, quando terminar essa paralisação de um dia da categoria. Nós vamos falar com o presidente da Associação dos Peritos em Criminalística de Goiás, o Carlos Kleber da Silva Garcia, sobre esse movimento. Tudo está parado, não foi mantido aí, Carlos, nem mesmo os 30% que muitas vezes as greves, os movimentos exigem que seja mantido, não foi mantido nesse caso. Oficialmente nós ainda não estamos em greve. Trata-se apenas de uma paralisação, onde nós estamos chamando a atenção da sociedade para as condições de trabalho da Polícia Técnica Científica, principalmente pela falta de servidores. À tarde, nós vamos fazer uma assembleia na nossa associação e aí nós vamos deliberar sobre a continuidade ou não do movimento, se vamos paralisar, se vamos entrar em greve, e aí sim a gente vai definir os 30%, quais os serviços serão realizados. Uma das reivindicações é o aumento do número de profissionais, realização de concurso público. O número de peritos criminais hoje é insuficiente para atender a demanda? É insuficiente. O número de peritos criminais que nós temos hoje, ele foi definido numa lei de 1967 e de lá para cá a gente não teve nenhum aumento de efetivo. Chegou ao ponto de hoje, devido ao crescimento da população, da criminalidade, dos peritos criminais e médicos legistas que tem hoje, não conseguir atender a demanda. Então nós temos vários núcleos regionais no interior que contam com apenas um perito, 2 médicos legistas. No caso da cidade de Goiás não tem nenhum médico legista, então a população vem sendo muito prejudicada em função dessa falta de servidores. Luzeni, sim. Pois não? A gente percebe realmente a necessidade desse movimento, mas por outro lado tem os familiares também. Você viu aí na reportagem, você mostrou na reportagem, esses parentes, além do sofrimento da perda, ter que enfrentar essa angústia. Esses corpos só serão liberados amanhã, no caso? A partir das 18 horas. Veja bem, em muitas cidades do interior, as famílias também ficam aguardando, muitas vezes, o dia todo para o perito ir no local e fazer a perícia e fazer a remoção. E isso ocorre durante o ano inteiro. Nós estamos com essa paralisação aqui de um dia, que é exatamente para chamar a atenção do governo e para resolver o problema. Então, a gente pede a compreensão da população, que é um dia de sacrifício, mas que vai resolver o problema definitivamente. Essa é uma paralisação independente, até porque são categorias independentes, mas ocorre ao mesmo tempo da greve da Polícia Civil, que inclusive está fazendo um movimento aqui neste momento, aqui na avenida, paralisando, assim, bloqueando meia pista da avenida, também para chamar a atenção do governo para as reivindicações da categoria. Agora, no caso dos peritos criminais, Carlos Kleber, houve já alguma negociação ou pelo menos o governo acena com essa possibilidade? O nosso concurso ele foi autorizado desde o ano passado, mas devido ao processo burocrático do governo, ele ainda está em tramitação.
O governo está aguardando uma lei de aumento de efetivo, que provavelmente vai ser votada hoje na Assembleia Legislativa, na convocação extraordinária. Esse seria o primeiro passo para a realização do concurso. Nós estamos aguardando aqui, inclusive, um resultado lá da votação. Pois não. Nessa Assembleia que vocês vão fazer hoje à tarde, há a possibilidade de definir um movimento, uma greve em tempo definitivo, indeterminado? Sim, há essa possibilidade. A partir de quando? A partir do resultado da Assembleia, de hoje à tarde. Seria a partir, então, de se a Assembleia aprovar, a partir de amanhã vocês continuariam em greve? Exatamente. Uma outra possibilidade... E aí essa questão da liberação de corpos, presidente, seria mantida? Não. Como isso é um serviço essencial, mesmo que a gente definir por uma continuidade do movimento a partir das 18 horas, a liberação dos corpos será efetuada dentro daqueles 30%. Agora está sendo reivindicado também um aumento salarial, que seria a equiparação com os delegados. Por que essa equiparação, presidente? O que a gente está reivindicando é um tratamento igualitário entre as instituições policiais. Nós temos na Polícia Militar e na Polícia Civil a mesma equiparação salarial entre delegados e oficiais. E no Distrito Federal e na Polícia Federal, os peritos criminais recebem o mesmo salário de delegados. Isso já ocorreu aqui numa época do governo passado, e hoje o salário dos peritos criminais está muito abaixo dos delegados. Então, uma das nossas reivindicações é voltar essa equiparação salarial. Presidente, a gente respeita, claro, o movimento de vocês, é justo, porque realmente tem que ter mais gente para trabalhar mesmo, tem que ter melhores salários, isso aí não tenha dúvida. Agora, se a greve for por tempo indeterminado, o senhor falou que manteria os 30%. Essa liberação de corpos no IML, ela seria feita normalmente, independente da greve ou não? O que eu expliquei é que na Assembleia, se for definido por uma continuidade do movimento, serão estabelecidos os critérios, quais os serviços que serão realizados dentro desses 30%. Como o nosso objetivo é oferecer um bom serviço para a sociedade, todos os serviços que são considerados essenciais e que poderão trazer desconforto para as famílias serão atendidos. O que nós queremos é que o governo atenda as reivindicações para que nós oferecemos um serviço que a sociedade merece. Ok, vamos acompanhar então essas negociações com o governo. Carlos Kleber da Silva Garcia, que é presidente da Associação dos Peritos e Médicos Legistas de Goiás. Uma boa tarde, obrigada pela participação. Muito obrigado. Boa tarde, Luzeni. Boa tarde.